pouco sobre superfícies equipotenciais, beleza? Bom, para que você possa entender o que eu preciso te explicar hoje, eu queria que você desse uma olhadinha nessa formulinha aqui, ó, tá bom? Dercy, para que ela serve? Ela serve para você calcular o potencial elétrico em um determinado ponto, nas proximidades de uma carga elétrica Qzão, beleza? Dercy, o que o potencial media mesmo? O quanto de energia por unidade de carga nós associamos a um ponto. É isso que ele mede, tá bom? Agora eu queria que você desse uma olhada, por favor, no pontinho A. Dá uma olhada no pontinho A, dá uma olhada no pontinho A. Agora eu gostaria que você desse uma olhada no pontinho B de bola. Você viu que o ponto B de bola ele está mais afastado? Então presta atenção aqui, ó. Potencial e distância são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o seguinte: a bolinha A é um ponto mais próximo. Menor distância, divide por menor distância, o potencial aumenta. Presta atenção. Essa análise é válida para a carguinha positiva, tá bom? Daqui a pouco eu vou te dizer o que você faz na carguinha negativa. Agora, presta atenção. Olha o pontinho B de bola. Lá no pontinho B de bola, a distância é maior, portanto o potencial é menor. Então eu vou escrever assim, ó. O potencial de A é maior que o potencial do pontinho B de bola. Tá bom? Se você tivesse um outro ponto, um ponto F aqui na frente, a distância seria maior ainda. O potencial seria menor ainda. Desta maneira, nós chegamos à primeira conclusão importantíssima da nossa aula. À medida que você percorre as linhas de campo em seu sentido, você encontra potenciais cada vez menores. À medida que você percorre as linhas de campo em seu sentido, você encontra potenciais cada vez menores. Não esquece disso, pelo amor de Deus. Isso cai bastante no teu vestibular. Agora eu gostaria que você percebesse o seguinte. Tá vendo o ponto D de dado? O ponto D de dado, ele está a uma mesma distância da carga do que A. Se a distância é a mesma, o potencial do D de dado é o mesmo. Se eu tivesse um outro pontinho aqui, ó, um pontinho L, o potencial seria o mesmo porque a distância é a mesma. Ou seja, todos os pontos pertencentes a um lugar geométrico definido pelo raio estariam a mesma distância da carga, portanto, o potencial seria o mesmo. Aí, eles formariam uma casca esférica ao longo da partícula eletrizada. Como todos os pontos dessa casca esférica apresentariam o mesmo potencial elétrico, a esta superfície nós chamaremos de superfície equipotencial. O que é isso, Dercy? É uma superfície em que todos os pontos pertencentes a ela apresentam o mesmo potencial elétrico. Isso vai ser muito importante para você entender, por exemplo, no futuro, funcionamento de para-raio, por que um avião, mesmo atingido por um raio, ninguém sofre choque lá dentro e tudo mais. Esse conceito de superfície equipotencial é fundamental para a eletrostática, ok? Então, anota isso. O que é superfície equipotencial? É uma superfície em que todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico. No meu exemplo, ó, o ponto A, o ponto D, o ponto L pertencem a uma mesma distância da carga. Portanto, eles apresentam o mesmo potencial, portanto, eles estão contidos na mesma superfície equipotencial. Tá bom? Ó, esta superfície equipotencial eu vou chamar de superfície equipotencial número 1. Detalhe importantíssimo para você. Ela é perpendicular às linhas de campo. A superfície equipotencial, ela tem que ser perpendicular às linhas de campo. Então, vamos lá? Duas coisas importantíssimas que você tem que entender e anotar até o momento. Primeira, à medida que você percorre as linhas de campo em seu sentido, você encontra potenciais cada vez menores. Segunda coisa, aqueles pontos pertencentes a uma superfície com o mesmo potencial são chamados pontos pertencentes a uma superfície equipotencial, apresentam, portanto, o mesmo potencial. Terceiro, as linhas de campo são perpendiculares às superfícies equipotenciais.
Deixa eu ver se você entendeu. Se liga. Sabe o pontinho B de bola? Sabe o pontinho C de casa? Estão a uma mesma distância da carga geradora quesão. Se eles estão a uma mesma distância, eles apresentam o mesmo potencial. Já que... É C, né? C de casa. C de casa. Já que esses pontos pertencem à mesma superfície equipotencial, ó, eu vou escrever aqui. Esta superfície equipotencial eu vou chamar de superfície número 2. Tá bom? Deixa eu ver se você entendeu. Deixa eu ver se você entendeu. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Você viu que essa daqui é uma carga negativa? Você viu? Carga negativa gera campo de aproximação. Presta atenção. Eu quero que você me diga. Quem apresenta maior potencial? O ponto M de Maria ou o ponto M de navio? Lembra da minha principal frase da aula de hoje? À medida que você percorre as linhas de campo em seu sentido, você encontra potenciais cada vez menores. Vamos lá? Encontrei o M de Maria. Então quer dizer que o próximo que eu encontrar vai ser menor. Então M apresenta menor potencial. Muitos alunos podem estar pensando assim, ó. Dercy, pensando na formulinha KQD, quando a gente diminui a distância, o potencial não deveria aumentar? Concordo com você, desde que a carga fosse positiva. Ó, vamos pensar em módulo? Vamos pensar em módulo? Tá. Se eu diminuo a distância, pensando em módulo, o módulo do potencial aumenta, tá bom? Só que, na verdade, você está aumentando o módulo de uma coisa negativa. Então, a coisa fica mais negativa ainda. Então, ela diminui. Por isso que a gente diz que à medida que percorremos as linhas de campo em seu sentido, encontramos potenciais cada vez menores. Tá bom? Frase importantíssima para você. Agora vamos fazer o seguinte. Dá uma olhada nessa configuração aqui, ó. Meu Deus do céu. Dercy, o que é essa linha alaranjada? São as linhas de campo que representam o campo elétrico numa determinada região do espaço. Beleza? Presta atenção, ó. Presta atenção. Aqui embaixo, aqui assim, ó. Aqui embaixo, aqui assim, mais ou menos, ó. Devia ter alguma carguinha positiva. Dercy, como você sabe disso? Deve ter alguma coisa positiva aqui embaixo. Sabe por quê? Porque as linhas de campo estão partindo daqui. Carga positiva gera campo de afastamento. Agora presta atenção. Deve ter aqui nessa região por aqui assim, ó. Aqui, colocar aqui ó, lá longe, aqui assim, ó. Aí de quanto você vai longe, alguma carguinha negativa. Dercy, como você sabe disso? Porque as linhas de campo estão se aproximando aqui, ok? Como as linhas de campo estão se aproximando dessa regiãozinha aqui, aqui tem que ter algum tipo de carga negativa. Isso ajuda você a compreender e resolver os exercícios. Beleza? Aí eu vou perguntar assim para você. Quem apresenta maior potencial? A, B ou C? Vamos lá? Vamos começar percorrendo as linhas de campo desde o seu início. Elas partem aqui e... A primeira que eu encontrei foi a A. Então a próxima que eu encontrar, percorrendo no sentido da linha, vai apresentar menor potencial. Vamos lá? Opa! A segunda maior, o segundo maior é o potencial do pontinho C. E por último, o potencial do pontinho B de bola. Ou seja, frase mais importante da aula. À medida que percorremos as linhas de campo em seu sentido, encontramos potenciais cada vez menores. Portanto, o menor de todos é o de B de bola. Isso aqui é muito importante para você, gente. Muito, muito importante. Beleza. Agora,
eu vou perguntar assim para você. Em que região o campo elétrico é mais intenso? Dersim, você não dá valor, como que a gente vai responder? Calma. Presta atenção aqui, ó. Olha a densidade de linhas de campo na regiãozinha de A. Olha a densidade de linhas de campo da regiãozinha de C. Olha a densidade das linhas de campo na regiãozinha de B de bola. Ó, quanto mais próximas as linhas de campo estão, mais intenso é o campo. Ah, sabe aqui no pontinho A? Elas estão bem próximas. Isso significa que o campo elétrico é muito intenso. Então, o campo elétrico em A é o maior de todos. E depois, Dersim? Depois vem C. Vem C, vem C, vem C. E por último, B de bola. Lá em B de bola o espaçamento é maior, quer dizer que o campo é menos intenso. Quer dizer que o campo é mais fraquinho. Pronto. Isso cai muito em exercício teórico, gente. Pelo amor de Deus, cai muito, muito, muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo. Dersim, como que eu faço para representar o campo elétrico lá no pontinho X? É simples. Desenha uma linha tangenciando aquele ponto. Desenha. Vamos lá. Tangenciar é tocar, né? Assim, ó. Pronto. Essa seria uma linha tangenciando o ponto X. Com isso, você tem a direção do campo. Agora está faltando o sentido. Ora, o sentido é o sentido da linha. Lá naquele ponto ali, ó, tá vendo a minha representação? A linha estava passando para cima. Então, nesse pontinho aqui, ó, lá em X, tá dando para ver aí, galera? O campo seria diagonal para cima. Desse jeitinho aqui, ó. Beleza? Ô, Dercy, como que eu faria para desenhar uma superfície equipotencial aí? Lembra da minha dica? A superfície equipotencial é sempre perpendicular às linhas de campo. Então eu vou fazer com a cor azul, ó. Então isso aqui seria uma superfície equipotencial sempre perpendicular às linhas de campo. Isso aqui seria uma outra superfície equipotencial sempre perpendicular às linhas de campo. Isso aqui seria uma outra superfície equipotencial sempre perpendicular às linhas de campo. Tá bom? Desenho ficou meio poluído, mas eu acho que deu para você visualizar aí como você representaria. Agora, por último, a situação mais comum do teu vestibular. Aquela situação em que as linhas de campo são paralelas e igualmente espaçadas. Em breve, nós chamaremos isso aqui de céu. Ai, Dercinho, eu quero atingir o céu. Aqui céu significa campo elétrico e uniforme. As linhas são paralelas e igualmente espaçadas. Tá bom? Dercinho, o que significa o campo elétrico ser uniforme? Significa que em qualquer lugar dessa região, a intensidade do campo é a mesma. Então, lá em X, o potencial tem o campo elétrico tem o mesmo valor que Z, que tem o mesmo valor que Y, que tem o mesmo valor que W. Ah, Dercy, então céu quer dizer que o campo é constante? É. Como que representa ele? Linhas paralelas igualmente espaçadas. Linhas paralelas igualmente espaçadas. Tá bom? Agora eu pergunto para você. Quem apresenta maior potencial de todos? Vamos ver? Começa bem do começo da linha de campo. À medida que você percorre as linhas de campo em seu sentido, você encontra potenciais cada vez menores. Vamos lá? Partiu. Saí daqui, placa positiva gera campo de afastamento. O primeiro que eu encontrei foi X. Então ele vai ser o maior de todos. O segundo foi Y. Dercy, e o Z? Presta atenção aqui. Olha que coisa louca, gente. Sabe o ponto X? Sabe o ponto Z? Estão a uma mesma distância da placa positiva. Portanto, eles apresentam o mesmo potencial. Se eles apresentam o mesmo potencial,
eu posso associar uma superfície equipotencial a eles. Então o potencial de Z é igual ao potencial de X. Tá bom? Agora vamos lá, do outro lado. Detalhe. As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo. Não esquece disso não, tá? Não esquece disso não. Agora, olha ali, ó. Não acredito. Olha o ponto Y. Olha o ponto W. Você viu que eles estão a uma mesma distância da placa positiva? Ou da placa negativa, tanto faz. Então, eles apresentam o mesmo potencial. Então, eles pertencem a uma superfície equipotencial. Ela é sempre perpendicular às linhas de campo. Sempre perpendicular às linhas de campo. Pronto, assim. Beleza. Ó, essa parte aqui é bem mais teórica. Gente, capricha nisso, pelo amor de Deus. Isso é muito importante para você acompanhar a próxima etapa do seu estudo. Beleza? Ó, então, o que você deveria ter aprendido hoje? Os pontos pertencentes a uma superfície equipotencial apresentam o mesmo potencial. À medida que você percorre as linhas de campo em seu sentido, você encontra potenciais cada vez menores. Agora, como você vai desenhar essa superfície sempre perpendicular às linhas de campo? Essa é a essência dessa parte da aula. Beleza? Até daqui a pouco, galera!